Olá, estão a ouvir o sexto episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Júlio Jesus. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Júlio Jesus. Olá, Júlio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigada, ótimo. Olha, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu. Tu tens 24 anos, és do Certo. Porto e tu queres que se fale mais sobre esclerose lateral amiotrófica. Então eu queria começar por te perguntar: o que é a esclerose lateral amiotrófica e como é que ela surgiu na tua vida? Olha, primeiro que tudo, obrigado por me receberes. Ora, a esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças do neurónio motor que, que afeta a parte muscular e que nos vai matando os neurónios motores e basicamente faz com que o teu físico vá ficando pior e cada vez a tua mobilidade seja mais fraca. E ela apareceu na minha vida de uma forma, como é que eu ia dizer, muito fugaz, muito rápida. Foi de repente, comecei a sentir falta de força na minha mão direita e no meu braço direito. E a partir daí foi alastrando de uma forma muito rápida. Foi uma questão de meses, embora agora esteja estagnada. E eu sinto que está estagnada há algum tempo. Realmente, em questão de meio ano, pôs-me sem andar e realmente avançou muito rápido. Porquê que tu achas que nós devemos falar mais sobre ela? Porque, ora bem, se tu perguntares a qualquer pessoa o que é que sabe sobre ela, provavelmente 90% das pessoas vão-te responder: é aquela doença de Stephen Hawking. Uhum. Basicamente fica aí, mas sim, e se tu tentares desenvolver, não sabem, sei que ele ficou assim, mas não sei porquê. E o mesmo aconteceu comigo, porque eu também não era, basicamente, não era pessoa que pesquisasse sobre isso. E sinto que na população em geral ainda há um grande estigma e um grande mistério à volta da doença. E acho, já que a tenho, acho que me cabe a mim um pouco tentar desmistificá-la e tentar passar informação de que, pronto, ok, tenho isto, tenho a ela, mas calma, que ainda estou cá. Ninguém me passou uma certidão de óbito. Faz todo o sentido o que tu disseste, porque, como também já falámos neste podcast, há pessoas que veem todo o tipo de limitações, e quando eu falo aqui em limitações estou a falar em deficiências, quer sejam físicas, intelectuais ou mesmo invisíveis, como uma incapacidade e como uma barreira para as pessoas viverem uma vida. Mas isso não é verdade, porque as pessoas continuam a ser pessoas, as pessoas não deixam de ser pessoas por terem Sim, uma determinada limitação. E tu tens aqui uma conta de Instagram que é Júlio e Ela, que serve para isso mesmo, certo? Para informar as pessoas sobre o que é ela. Podes-nos falar um bocadinho mais sobre isso? sim, a página foi criada com o objetivo, tanto criada no Facebook como no Instagram, de realmente começar a passar alguma informação sobre o que é ter a doença, no meu ponto de vista, porque acredito e sei de casos que a doença afeta de maneira diferente. E, mas no meu ponto de vista, vou tentar mostrar, ou tento mostrar, que ainda é possível, não digo ter uma vida normal, porque isso é um bocado difícil, mas continuar a viver. Não, pronto, as coisas pioraram muito, mas há sempre outros caminhos para se continuar a ter uma vida. E eu tento mostrar na página que isso é possível, é o meu grande objetivo com a página e também passar alguma informação, porque tem lá posts meramente informativos sobre ela. Sim, e fazes muito bem e foi uma ótima iniciativa, porque realmente há muito desconhecimento e há as pessoas realmente pensam logo no Stephen Hawking, naquele filme que entretanto saiu, Sim, sim, sim. e vai muito por aí, não é? E estavas a dizer vida normal. A vida normal é um bocadinho subjetiva, não é? O que é normal, não é? O que eu quero dizer com normal é, por exemplo, eu vivi 23 anos da minha vida com uma forma de vida completamente diferente do que tenho tido no ano passado, percebes? Por exemplo, se eu
eu encaro como se eu tivesse nascido já com uma deficiência atribuída, ou já tivesse nascido sem poder andar, sem poder fazer as coisas que eu até entretanto fiz, acho que é diferente. Agora, teres 23 anos de uma vida completamente normal e num ano tudo mudar, acho que isso, pronto, é aí que eu quero chegar quando digo vida normal. Sim, porque eu continuo normal, eu continuo a ser eu, isso também é verdade. Sim, não quer dizer que agora estás a viver o teu normal, a tua vida, agora Sim, presente, não é? exa- É mesmo importante que as pessoas que não têm tanto contacto com este tipo de realidades, que percebam que pelo facto das pessoas terem uma deficiência adquirida, uma condição adquirida, não quer dizer que deixem de ser pessoas, que deixem de ter necessidades básicas, como todos nós, ou de querer as coisas normais que todas as pessoas querem, não é verdade? claro, para mim, tipo, criar novos objetivos, isso também é uma verdade. Se calhar antes tinha uns objetivos, agora tenho outros porque a vida mudou e nós temos que mudar com ela, não é? Exato. A tua mente tem que acompanhar a mudança que teve a tua vida. Seria irreal e seria completamente ilusório da minha parte continuar com os mesmos objetivos que tinha antes, porque isso não é possível, não é? Porque a vida mudou e pronto, e criam-se novas coisas. Exatamente. Olha, e a nível de mercado de trabalho, tu achas que existem muitas barreiras para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica? Eu acredito que sim, mas não tão, basicamente, acho que não é tanto o mercado de trabalho que põe essas barreiras, é a própria doença, porque é uma doença que é imprevisível. Tanto pode estar bem, imagina, durante meio ano, em que não tens qualquer tipo de novo sintoma, nem qualquer tipo de nova evolução, como se calhar no mês a seguir a doença evolui mais 40%. E acho que isso ainda põe imensas barreiras, porque tu podes conseguir fazer um determinado tipo de trabalho, como estar ao computador e conseguires ter os braços algum tempo no rato, no teclado e aguentares bem, como se calhar no mês a seguir já não o vais conseguir fazer. E acho que é a doença que põe esses próprios limites. Mas eu também não tenho grande conhecimento do mercado de trabalho nesse aspecto, porque eu desde que me foi diagnosticada a doença, basicamente não consegui ter esse tipo de abertura para esse assunto. Agora com a nova tecnologia, surgem alguns tipos de dispositivos que podem ajudar as pessoas com alguns tipo de limitação a ter uma vida mais fácil, digamos assim, facilita as atividades do dia a dia. No teu caso, tu tens conhecimento ou usas algum tipo de tecnologia que te facilita mais a vida? Eu, neste momento, tenho a cadeira elétrica, que me Certo. facilita a mobilidade, principalmente dentro de casa, que é onde eu uso, para chegar às coisas, para conseguir ter mais algum tipo de autonomia. E como eu tenho fibrose quística também, o que me provoca sempre algum excesso de muco, e os meus músculos respiratórios também, como ela também afeta os músculos respiratórios, dificulta-me ainda mais tirar essa expectoração. Tenho aparelhos que me permitem ganhar força, tanto nos pulmões como no diafragma, para conseguir expulsar a expectoração. Uso uma máscara para dormir também, porque eu deitado, a minha respiração não é a mesma. E aí tenho a cadeira de rodas normal, mas alguém tem sempre que me transportar. A nível de barreiras exteriores, quais é que achas que são as barreiras que a sociedade deve desconstruir para que a vida das pessoas que adquiriram a esclerose lateral amiotrófica tenha uma vida mais facilitada? Olha, em termos de barreiras, como por exemplo andar na rua, o que eu Uhum. reparo agora e não reparava antes, às vezes o mais pequeno passeio pode trazer algumas dificuldades. Também depende com quem estejas e quem te esteja a transportar na cadeira. Mas há sítios ainda completamente inacessíveis, como basicamente só construíram lá umas escadas e pá, quem está de cadeira de rodas que não tem qualquer hipótese de chegar àquele lugar. E acho que ainda passa muito por aí. Por exemplo, eu falo pela entrada do meu prédio, que
tem 3 graus à entrada e só estes 3 graus impedem, por exemplo, de trazer a cadeira elétrica para a rua. Tens um prédio que só tem degraus, não tem qualquer tipo de acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas, aí acho que já é um grande limite que puseram. Sem dúvida. E não é só, e isto é importante dizer, não é só para as pessoas com ela, neste caso, Não, há e imensas também, patologias que infelizmente as exatamente. pessoas não conseguem andar e nem conseguem estar sozinhas. Sim, E claro. e mesmo que consigam andar, digo-te até da minha experiência, como eu sou uma pessoa com paralisia cerebral, eu cocheio, e vou-te dizer que alguns passeios, nomeadamente a calçada portuguesa, e aquela que escorrega bem, Sim, sim. causam-me alguns problemas. E também causam a pessoas com mais idade, pessoas com problemas de locomoção e até pessoas que não têm problema nenhum com locomoção, às vezes escorregam nessa calçada. Portanto, aqui estamos a falar não só de um problema para um grupo específico, mas de um problema geral e que beneficiava a toda a sociedade termos esse tipo de facilidade, não é? De Sim, podermos sim. todos mover-nos de uma forma melhor como sociedade e termos esse tipo de acessibilidade. E o facto de ainda existir escadas e não existir rampas é chocante, quer dizer, é uma coisa urgente. Sim, mas também há sítios que já já tive a oportunidade de ver, tem rampa, mas tipo, eles puseram uma rampa só para dizer que tem rampa. Sim, Tipo, aquilo nenhum caminhão sobe, quanto mais uma cadeira de rodas. Já estive em sítios assim em que é impossível subir aquela rampa ou descer por aquela rampa. Impossível não é, descer consegues sempre. Agora basta saber onde é que vais parar. pois, exatamente. Sim, eu também, sim, tenho conhecimento dessa realidade também, e aqui também dizer que, quer dizer, quando se constrói uma rampa, tem que se ouvir as pessoas que vão utilizar essa rampa, não é? Para saber se é fazível, para saber se funciona. E as rampas não funcionam só para pessoas que usam cadeira de rodas. Imagine-se, portanto, também um carrinho para bebê, não é? Então vamos utilizar uma rampa que não se sabe onde é que vamos parar. Não, não pode Isso ser, não pode ser. né, mas é realmente já tive a oportunidade de estar em sítios assim em que uma pessoa olha para a rampa, uma rampa a pique, nem por mais pequena que seja, acaba sempre por às vezes dificulta-te mais essa rampa que as próprias escadas. Pois. Isto é realmente importante mudar aqui e quebrar estas barreiras arquitetónicas, porque toda a gente, nós somos todos humanos, somos todos pessoas e toda a gente deve ter acesso às mesmas coisas. Sim. Ok, nós temos a nossa individualidade e podemos ter as nossas limitações, mas isso não nos retira o facto de sermos humanos e sermos pessoas e sermos cidadãos. Portanto, todos devem ter acesso às mesmas coisas. Nunca se sabe em qualquer momento da vida quem é que vai precisar do quê. Todos temos que ter acesso. Basta estar no por exemplo, basta ver o meu caso, que há 1 ano e meio não não sonhava nem, nem imaginava sequer passar por essa situação e de repente, pá, fiquei assim e começo a tomar atenção a coisas que antes nunca tomaria. Porque tu conseguires subir um passeio ou conseguires subir umas escadas 3 graus, para ti, para qualquer pessoa é igual, não é? Não é 3 graus que dificultam a vida. E Uhum, realmente agora basta um degrau para se calhar para teres que mudar o teu trajeto todo. sim. É urgente tornar as coisas mais acessíveis e perceber que não é um problema, como eu dizia há pouco, não é um problema só de um grupo específico, é um problema da sociedade. E todos beneficiam com a quebra destas barreiras. Tu, a nível de apoios que tiveste quando adquiriste a ela, que tipo de apoios é que te foram providenciados? Olha, a primeira coisa que te mandam fazer quando te diagnosticam, a ela, é recorreres à Associação, Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é a APELA, e, aí tu irás ter todo tipo de aconselhamento psicológico, fisioterapia, terapia da fala, que felizmente ainda não precisei, para para conseguires ter o máximo de conforto na tua vida. E, eles comigo foram impecáveis, como acredito que sejam com toda a gente, fornecem equipamentos, embora eles tenham muito poucos recursos porque eles vivem apenas de doações.
e tenham muitos poucos recursos para ter aparelhos e para ter instrumentos para te ajudar. Realmente, a mim nunca me faltaram com nada, eu estou sempre em contacto com o fisioterapeuta e, e aconselho para quem for diagnosticado com ela que recorra à pela, porque eles não vão tentar sempre não faltar com nada. E a mim nunca faltaram com nada. E depois tenho a ajuda do hospital, porque eu sou acompanhado por uma equipa de pneumologia e de neurologia e, e também em contacto com a Segurança Social. Também nunca me faltou qualquer tipo de apoio e de ser auxiliado sempre por eles, seja aqui em casa, seja no hospital. Ótimo, ótimo. Qual é o conselho que tu darias para as pessoas que acabaram de receber o diagnóstico dela ou para os familiares dessas mesmas pessoas? Ora, é sempre um diagnóstico, não creio que alguém ouça o diagnóstico e fique feliz, porque eu também pensava que estava. Porque eu antes de ser diagnosticado já tinha, já tinha metido na cabeça que era a ela que eu tinha, embora as pessoas me dissessem sempre que isso seria um cenário muito catastrófico e que eu estava a levar para o pior cenário possível. E como já tinha sido diagnosticado com uma doença rara, ter duas doenças raras era basicamente sem morrer ao milhões duas vezes, mas ao contrário. E eu também pensava que estava preparado psicologicamente para ouvir da boca do médico: tu tens ela, mas ninguém o está, eu também não o estava, e realmente passas por uma fase bastante negra quando ouves aquilo. Porque, porque se fores à net e pesquisar sobre ela, coisa que eu não fiz, mas todos, todos os cenários lá são de que acabou. Pronto. E o conselho que eu dou às pessoas que são diagnosticadas, ou familiares, ou amigos próximos que venham a viver com isto, não acabou, nem de perto nem de longe, há muita coisa ainda por fazer. Eu lembro uma frase que me disseram quando eu fui diagnosticada, acho que uma psicóloga, que disse: não, isto não é preciso existir, há muita vida para além da ela. E eu na altura pensei: há? Como? Não há? Mas realmente há, e acho que é isso que as pessoas têm que meter na cabeça, hum, que existe muita coisa ainda por fazer. E o conselho que eu dou é, primeiro, se sentirem que não há volta a dar, procurem apoio psicológico. Não acho que não há vergonha nenhuma nisso, Claro principalmente que para não. quem está a passar por uma coisa dessas. E, hum, e depois ter do seu lado as pessoas certas para o enfrentar. Coisa que eu, felizmente, tive a sorte de ter, seja os meus amigos, não são muitos, mas são os suficientes para continuar a conseguir até força para sair da cama, ter o apoio familiar, que é sempre muito importante, embora acho que seja uma doença que não afeta só a pessoa, vai sempre afetar quem, pois, quem tem que cuidar, quem tem que basicamente levar com os desabafos. Acho que é uma doença envolve ainda muita gente que esteja à tua volta. E pronto, basicamente o maior conselho que eu posso dar é vivam. Muito obrigada pelo que disseste. Eu acho que tu tocaste num ponto muito importante que é também a saúde mental. Muitas vezes a saúde mental também é um estigma, não é? E as pessoas pensam que é uma vergonha, mas não é. Porque eu quando fui diagnosticado, eu sozinho meti-me numa bolha de negação. Eu basicamente eu queria continuar a queria continuar a conduzir, queria continuar a sair de casa e ir para onde me apetecer. E, e metes-te nessa bolha de negação como tu sabes que a doença continua a avançar e não há forma de o travar, infelizmente, ainda, porque acredito que com os avanços na medicina que um dia seja possível, mas tu vês que os sintomas continuam a avançar, mas mesmo assim ignoras. Basicamente metes tudo para uma gaveta e não, isto está tudo normal, mas não está. E acabas por mudar a tua forma de ser com as pessoas, que acabas por fazer imensas asneiras, coisa que também me aconteceu, não sou diferente de ninguém. Falhei muito e daí até aceitares,
porque acho que o melhor que nós podemos fazer, seja para o que for, seja para que doença for, seja para que situação na vida que te aconteça, acho que o primeiro grande passo que tu podes dar é aceitar. E a partir daí o caminho torna-se muito mais fácil. Sim, sem dúvida. A saúde mental é uma coisa muito importante, e que ninguém deve achar que é vergonha falar nisso e que também tem que ser mais falada. Concordo a 100% contigo. Fala-me um pouco do grupo de apoio que tu criaste. Ora, o grupo de apoio que eu criei é porque eu, agora com a criação da página, tentei procurar grupos de apoio em Portugal que realmente dessem, que o assunto fosse a esclerose lateral amiotrófica e que familiares e cuidadores, amigos, pacientes, toda a gente ali se reunisse para partilhar, seja o que for. O que encontrei foi uma grande comunidade brasileira, um grande grupo brasileiro onde os portugueses se refugiam, basicamente falam a mesma língua, e depois tu tens nos Estados Unidos, grupos Estados Unidos, Canadá, tu tens grupos sobre a ela com uma coisa interminável. E eu pertenço a alguns e realmente todos os dias, por exemplo, ainda ontem, escreveram lá o que é que. Porque os Estados Unidos têm uma grande indústria farmacêutica que aparece aqui, não é? E lá fala-se do novo medicamento que está em testes, que é o Nurwan. Em Portugal nunca ninguém basicamente ouviu falar. E lá já se faz testes nas pessoas, que é o medicamento ou medicamento ou injeção, ainda não sei, mas que pode ser uma, não digo cura, grande avanço para que a doença consiga estagnar. Tens ensaios de universidades que pedem pacientes de ela, seja de que parte do mundo for, novos medicamentos e tudo, e aqui não ouves nada. E eu, com a criação do grupo, quero reunir a comunidade portuguesa de ela, para também conseguirmos partilhar, ou seja, experiências, o tipo de alimentação que cada pessoa toma para não emagrecer, terapias que façam que acham que se faz bem. Pronto, foi mais uma tentativa de conseguir reunir a comunidade para conseguirmos partilhar experiências e tentarmos ajudar uns aos outros. Sim. Sim, faz todo o sentido esse tipo de iniciativas de interajuda, porque Sim, no fundo nós não vivemos sozinhos e às vezes pensamos que sim, não é? Que as coisas só nos acontecem a nós, que nós estamos sozinhos, mas o que é facto é que quando nós começamos a olhar à volta, começamos a ver que há pessoas na mesma situação que nós, ou que estão a sentir as mesmas coisas que nós estamos a sentir. E eu acho que é importante sempre interajudarmos, no fundo. sim. A criação do grupo foi principalmente para interajudar quem que esteja a passar pelo mesmo. E muito bem, e parabéns pela iniciativa. Olha, como é que os nossos ouvintes podem seguir o teu conteúdo? Então, o meu conteúdo neste momento está no Facebook e no Instagram como Júlio e ela, onde eu tento, não digo diariamente, porque pra- não digo diariamente porque eu também, foi o que eu disse outra vez em conversa com um amigo que gera a página comigo, e ele disse: pá, tens que meter, mete mais uma foto disto, mais uma foto daquilo. E eu também não quero estar sempre a bater, não quero sentir, posso estar completamente errado na minha ideia, mas não quero sentir que estou a vender um produto e que esteja sempre a arrepender, esteja sempre a investir nisso. Não quero, não sou assim. Pronto, por isso tento postar, nem que seja semanalmente, seja um post informativo, seja uma foto do meu dia a dia. E as páginas do Facebook e do Instagram é Juliela. E, e o grupo no Facebook chama-se Gaela, que é grupo de apoio a cuidadores, pacientes e familiares de esclerose lateral amiotrófica. Muito bem, sigam aqui o Júlio nas páginas e, se for relevante para vocês, também juntem-se ao grupo de apoio, porque esta iniciativa é super interessante e faz todo o sentido, como eu disse, nós não estamos sozinhos e vamos aqui aproveitar a interajuda e vamos também perceber que as pessoas são pessoas. Estou sempre a repetir isto, mas é uma verdade que às vezes é muito esquecida. Independentemente das condições que as pessoas têm, as pessoas continuam a ser pessoas e continuam a querer tudo aquilo que uma pessoa quer, não é? Que o ser humano quer. Um exemplo disso das pessoas que continuam a ser pessoas, eu tive,
por exemplo, depois, entretanto, entrou a pandemia, entrou o confinamento, e eu consegui esconder um bocado a situação em que estava e ninguém sabia, a não ser as pessoas mais próximas. Mas depois, por outra coisa que aconteceu na minha vida, decidi que, por exemplo, eu nas fotos do meu Instagram e tudo, continuava a pôr fotos do como eu era antes. Ia buscar uma foto antiga e puxava, e para o pessoal estava tudo normal. Pá, até que um dia deu-me um clique, apaguei tudo e comecei de novo, e foi a primeira vez que muita gente me viu de cadeira de rodas e pensavam: "Ei, pá, como é que ele deve estar?" E tive imensas pessoas a dizer: "Eu gostava de estar contigo, mas tenho medo da minha reação." Mas depois, ao estarem comigo, a outra mensagem que eu recebi é: "Opá, eu estava com medo, mas reparei que isso não continuas o mesmo e que isso não passa de um detalhe." E acho que é isso que as pessoas às vezes têm que ver as coisas. Às vezes é apenas um detalhe, não tem que mudar nada. Exatamente, exatamente. E há pessoas que têm pena das pessoas que estão em determinadas situações. A minha mãe tem uma frase muito gira que é: penas têm os pássaros, agora é criar asas e voar, não é? Exato, exato. Não, se há coisa que eu não é por maldade que eu digo isto, nem é por falta de agradecimento, mas pena, pá, a mim não me cabe, e já tive situações na rua em que seja uma senhora idosa que: "Ai, opá, tadinho e tal", e eu: "Tadinho nada." Sério, prefiro que passem, como acontece, os olhares, não é? É normal, é uma situação nova que tens que saber lidar, que é os olhares das pessoas. Vem uma pessoa jovem assim e olham, é normal. Mas eu às vezes prefiro apenas que olhem, que me digam alguma coisa. Se for para dizer isso, prefiro que não me digam nada. Sim, é uma atitude capacitista essa de abordar as pessoas na rua e perguntar: "O que é que te aconteceu?" Ou dizer: coitadinho, coitadinha." Não, isso tem que Sim, acabar. sim, E isso vem da falta de contacto ou da ignorância, às vezes, que as pessoas têm sobre a deficiência em geral, não é? Então, por isso é que precisa de haver mais consciencialização do que são os determinados tipos de deficiência e falar mais sobre isso, e acho que nisso parabéns pela tua iniciativa, porque sim. estás a fazer um contributo muito positivo aqui para a sociedade. Eu costumo dizer: Basta conseguir chegar a uma pessoa que já consegui chegar a mais uma pessoa." E, Exato. e pronto, seja a quantidade que eu consiga chegar, para mim será sempre bom. Muito bem, Júlio. Olha, obrigada por tudo aquilo que partilhaste. Sigam o Júlio nas redes sociais e obrigada e até o próximo episódio. Obrigado eu por me teres recebido. Foi um prazer. Obrigada, Júlio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!